Boa noite a todos. Estamos ao vivo em mais um Evangelho Online. Contamos hoje, com a presença de Paulo Eucanã. Se apresente, Paulo, por favor. Boa noite, gente. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é Paulo Eucanã, como ele já falou, e vamos discutir aqui sobre a realeza do Mestre. Nossa amiga Carol. Boa noite. É um prazer estar aqui. Que seja um momento de muito aprendizado para todos nós. E eu sou Larissa, evangelizadora da Federação Espírita Paraibana. O tema de hoje será a realeza de Jesus e uma realeza terrestre. Então, peguem os seus evangelhos, coloquem a água para fluidificar, que vamos agora iniciar com a prece inicial. Carol, você poderia fazer? Posso sim. Amigo Jesus, espiritualidade amiga de auxílio, aqui estamos, Senhor, em busca do Teu auxílio, da Tua assistência e do Teu amor. Que na noite de hoje, nesse Evangelho, possamos receber tudo aquilo que necessitamos e buscamos através de Tua Palavra. Inspira nossos pensamentos, inspira a calma em nossos corações, para que possamos tirar o maior proveito possível do ensino na noite de hoje. Que assim seja. Então, vamos agora iniciar o estudo da noite. Vamos para o capítulo 2, do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 4, a realeza de Jesus. Paulo? Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, a ascende à primeira plana, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para lhe dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Bom, então, de acordo com essa definição, Jesus ele foi o maior rei que a terra já pôde presenciar. Se você for observar, os reis que receberam coroas passaram, mas Jesus, através da sua mensagem, ele marcou a história. O que é que vocês acham disso? Eu penso sempre muito em situações mais práticas, A gente tem às vezes em situações informais, às vezes até formais, como no trabalho, por exemplo, Às vezes há um chefe que é instituído pela empresa, mas há uma outra pessoa que não tem uma chefia, mas que consegue liderar muito mais, porque detém o respeito, a consideração. E era o que acontecia com Jesus, Ele, por sua autoridade moral, ele impunha essa realeza, Sem fazer força, sem possuir exércitos, sem imprimir violência, Mas porque ele não se intitulava rei, ele era intitulado rei por aqueles que puderam conviver com ele. Exatamente. E o que eu acho interessante
Jesus disse: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Jesus, ele exercia um reinado espiritual, tanto que ele é o governador espiritual da terra. Ele que foi responsável, né, tanto pela organização, né, do planeta Terra, ele comanda, né, toda a evolução. Então a importância de Jesus e ao mesmo tempo a sua humildade o destacam e o consagram, né, como um verdadeiro rei. Inclusive não só em outros mundos, aqui neste mundo mesmo, né? Eu acho bastante interessante essa passagem, porque fala, como a gente sempre ouve, né? Meu reino não é deste mundo, mas essa passagem vem dizer, ele era rei, inclusive, neste mundo, né? Mas não pelo poder material, né? Exatamente. Se a gente for considerar que tipos de reinos a gente está falando, se a gente for falar do reino interior, né, então ele diz assim, eu sou rei porque eu já domino a mim mesmo. Né? Esse reino interior que eu tenho, que eu possuo, ele já por mim é dominado. Então eu sou rei. Né? Todos nós poderíamos ser reis nesse sentido. Né? Então, porque, de certa forma, pode parecer, numa leitura, uma certa presunção do Cristo, dizer, sou rei. Né? Mas eu faço a leitura de que meu reino não é deste mundo exterior, né? Desse mundo de aparências, do mundo em que os valores que nós damos são os valores do poder, do dinheiro, né? Do status, do título, simplesmente. Mas essa busca, eu acho que quando Jesus disse, né, que eu quero implantar o reino de Deus no coração dos homens, é porque esse reino pertence a cada um de nós, interiormente. Né? E será rei aquele que conseguir efetivamente dominar-se a si próprio. Né? Então, nesse sentido que eu vejo assim que ele é rei, ele já conseguiu alcançar esse estágio. Né? Nós somos servos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inveja. Né? Isso ainda domina a gente não dominou o nosso reino. Né? Eu vejo um pouco aí por aí essa... Eu lembrei daquela frase, né? O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse sim eu faço, né? A gente ainda tem muitas fragilidades, né? E a maior parte delas decorre ainda numa carência em relação ao autoconhecimento, né? A gente se presume muito mais do que a gente costuma ser. E a gente se surpreende negativamente, muitas vezes, com reações que a gente imaginava que não teria, né? Que não teria mais. E aí, no momento de raiva, no momento de desagrado, a gente coloca para fora aquilo tudo, mostrando que realmente a gente ainda não tem esse reinado íntimo, né? Uma questão assim, o orgulho e o egoísmo são as nossas barreiras, são as chagas da humanidade. Orgulho e egoísmo, eles têm um vínculo com a matéria. Né? À medida que a gente vai se espiritualizando e se desmaterializando ao mesmo tempo, a gente vai então abandonando, vai deixando de ser egoísta e orgulhoso. No caso de um espírito crístico, ele já está totalmente desmaterializado. Então ele não tem mais nenhum traço de orgulho, nenhum traço de egoísmo. Então, poderíamos fazer o que fizemos com Jesus, em termos de ultrajes, de violências, de todos os tipos. Poderíamos, se é possível, termos sido pior ainda, e nunca ele iria esboçar qualquer tipo de mágoa, de rancor, de querer revidar, porque não existe mais nenhum traço num espírito dessa envergadura. Porque ele sim, ele é rei, né? Ele domina a si próprio completamente. Na verdade, só uma ressalva no seu comentário muito pertinente, né? Mas é que para a gente não acabar caindo no extremo de culpar a matéria, né? Como se fala, mas ele já está desmaterializado, né? De fato está, né? Mas que a gente
Não acho que a culpa é da matéria, porque a culpa de fato é do traço moral do espírito, né? Que ainda carrega consigo esse egoísmo e esse orgulho, né? Só uma coisa rápida, a matéria em si, ela não faz nada, né? Mas é o vínculo que nós temos ainda com a matéria, né? Isso. Esse vínculo que faz com que a gente tenha ainda esses traços, né? Então, entrando nesse assunto da missão, né, espiritual de Jesus, nós temos uma interação, né, de Sérgio Honório. Ele disse que Jesus não desceu ao planeta Terra para exercer nenhum domínio político e transitório. Ele é mais do que um simples rei. Veio para ser redentor de toda a humanidade, ensinando-nos normas de conduta que pudessem nos conduzir a um estágio superior para nosso aprimoramento moral e espiritual. Perfeito. Muito obrigada pela interação. E é isso, né? A missão espiritual de Jesus foi o que o tornou tão grande, porque todas as religiões, elas pregam o amor. Todas as religiões, elas vão de encontro com a mensagem, né, de Jesus. Então todos admiram essa moral evangélica. Só ainda colocando aqui, nós temos, o Kardec ele faz ele faz um destaque que nós temos realmente outro tipo de realeza que não o da coroa. Pessoas que se destacam. A gente pode falar uma coisa bem próxima a nossa, né? O rei do futebol. Pelé como o rei do futebol, né? Então, pessoas que se destacam nas suas áreas, né? Nós temos uma tendência a dar esse status, enfim, né? Então, nesse sentido, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, Jesus é o personagem que dividiu a história humana em antes e depois. Ele, apesar do tempo decorrido, de não ter deixado nada escrito por ele próprio, né, é a pessoa mais lida, né, é a biografia, enfim, a mais lida, mais reproduzida em todo o planeta, né, onde se recai os maiores estudiosos, todos os estudos em cima. Então, ele tem nesse sentido realmente uma preponderância na vida da grande maioria, né, talvez do planeta Terra, ou de uma boa parte do planeta Terra, né? Então, ele tem essa realeza também, né, que não tem realmente nenhum vínculo com uma questão de poder temporal, porque sempre Jesus falou da vida espiritual, da vida futura. Então, talvez a nossa dificuldade de compreender Jesus, especialmente àquela época, porque as pessoas viviam o seu tempo só terreno, né? O que valia era a sua existência, não tinha nenhuma preocupação com questões futuras, ou nem mesmo percepção, né? E ele tinha toda uma linguagem, embora se utilizasse de recursos do dia a dia das pessoas daquela sociedade, mas ele sempre falava na visão espiritual, né? Sempre falava, porque senão quase todas as suas passagens não têm sentido, né? Quando ele fala das bem-aventuranças, quando? No futuro, né? Então ele falava sempre na perspectiva dos espíritos imortais que nós somos, né? Ele não falava para os homens da terra, ele falava para os espíritos imortais. Então, mais algum comentário a respeito desse item, a realeza de Jesus? Vamos agora ler o próximo item, né, que é um pouco mais à frente. Depois do ponto de vista, tem o item 8, né, que está nomeado como uma realeza terrestre, que é de uma rainha da França, né, escrito em 1863. Carol, você poderia ler pra gente? Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo.
O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como não compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam um reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Bom, então esse depoimento, né, como o Carol mesmo falou anteriormente, é cheio de emoção, tem muito sentimento e a gente muitas vezes se identifica com ele, né? Qual a lição que a gente pode tirar para as nossas vidas desse depoimento? Quão necessário é combater o orgulho, né? E como a gente já vinha conversando antes do Evangelho, né? Nem precisa ser rei, né? Como ela foi uma rainha na França, né? Às vezes a gente se torna síndico do prédio e já acha que é grande coisa, né? Começa, assim, se antes falava com um porteiro tranquilo, depois que vira síndico já chega, né? Isso aqui tá errado porque e aquilo ali tá errado porque e já começa a querer dar ordem, né? Ou então porque assumiu qualquer cargo de chefia, ou enfim, ou por qualquer circunstância, né? Ou pelo dinheiro, né? Quando a pessoa tem muito dinheiro. Ou porque tá na frente de alguém, né? Tem gente que não, quando tá em casa com a família assume uma postura, mas se de repente tiver alguma plateia, chega alguém de fora, a pessoa quer mostrar quem é que manda, enfim. Bom, a gente tem uma interação de Margarete Amaral e ela disse que ela era rainha aqui, lá não, no plano espiritual não. Então é o que muitos depoimentos de espíritos, né, a gente vê no Céu e Inferno, mas depoimentos de espíritos que falam justamente isso, né, que era rei aqui na Terra, rainha, tinha poder e quando chegava lá, né, todas aquelas... a situação era outra. Pessoas que eram verdadeiros subalternos tinham uma grandeza espiritual enorme, né, e o seu espírito demonstrava uma riqueza, né, espiritual. Então aí a gente vê que existem tanto os bens terrenos quanto os bens espirituais. E quais bens que a gente está cultivando?
São os bens materiais ou são os bens do espírito, né? Eu acho assim, a doutrina espírita, ela tem uma função muito clara, que se a gente pegar o prefácio do próprio Evangelho do Espiritismo, tem o Espírito de Verdade, ele fala, no segundo parágrafo, fala assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E dentre as questões a serem restabelecidas, é exatamente quais são os verdadeiros valores que nós precisamos cultivar. Nós, pelo orgulho, pelo egoísmo, nós invertemos completamente os valores. Nós priorizamos quase que por completo os bens, os valores materiais, tão somente, que estes não nos seguem além do túmulo. Nada, efetivamente nada, de status, de algum dinheiro, de algum tipo de poder, de algum título que você tenha tido aqui na Terra, nada disso significa coisa alguma no plano espiritual. Então, a doutrina espírita, demonstrando qual é a verdadeira vida, que é o plano espiritual, que é onde as coisas não perecem, é onde os ladrões não roubam nada, é onde não há ferrugem, vem mostrar que a gente precisa mudar completamente o nosso foco, o que é que a gente está para fazer aqui na Terra, né? Então, essa é a função principal, é nos chamar a atenção de que aquilo que até então nós nutríamos, ou nutrimos ainda, em grande parte, a gente precisa refletir sobre isso e começar a alterar, né? Quando vê uma mensagem como a Rainha de França, né, que foi alguém que assumiu um alto cargo, especialmente na época, né, porque hoje existem reis, mas são figuras muito decorativas em certos países, né? Não tem mais o mesmo poder, tem o status, o glamour de ser a família real. Mas a época dela, né, porque ela já escreveu em 1863, já desencarnada, quer dizer, então era algo muito importante, né? E ela demonstra como foi que ela foi recebida, né? Como foi decepcionante para ela a chegada no mundo espiritual, achando que seria. E outra coisa, nós sabemos que ela fala, não chegou nem no túmulo, porque rei morto, rei deposto, é isso mais ou menos assim, tem um ditado. Quer dizer, hoje você é um juiz, por exemplo, mas basta você se aposentar, que todas aquelas pessoas que estavam sempre lhe procurando, lhe esquecem, porque o interesse é material, não é interesse pessoal, né, de essência. E agora mais uma interação de Neto. Lembramos também de André Luiz no prefácio da obra Nosso Lar. Ele diz: em toda parte os cultos de doutrina e os analfabetos do espírito. Então, a importância de realmente cultivar esses valores, né? Esses valores, como a própria rainha nos disse, né? São necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. E isso só me faz lembrar do lema da doutrina espírita, né? Que é fora da caridade não há salvação. Então, o que seria a salvação? Para mim, a salvação seria justamente essa jornada de aperfeiçoamento, né? De levar o nosso espírito, né, para um nível, né, de compreensão, trazer realmente o reino de Deus, né, para os nossos corações. E através de quê? Da caridade. E como é a caridade, segundo a doutrina espírita? Sei. Como é que a doutrina espírita entende a caridade? Aqui no Evangelho tem uma passagem sobre a caridade que fala, né, refletir sobre todas as possibilidades de exercitar a caridade, né?
Em todo tipo de relação que a gente estabelece é possível. Às vezes a caridade é falar, às vezes é guardar silêncio, às vezes é oferecer algo material e às vezes não é oferecer algo material. Às vezes é fingir que não viu, às vezes é bom. Em cada momento tem uma aplicação, né? Mas o guia é mais seguro, né? É a gente sempre fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse, né? Esse guia é muito seguro. Dependendo do nosso estágio moral, nem sempre isso vai ser uma postura ideal, né? Talvez a gente julgue que o outro precisava de uma coisa e no outro estágio evolutivo a gente pensaria diferente. Porém, se a gente age com a sinceridade, né? O que vale realmente é a intenção do nosso ato. Se a gente acha que aquilo é o melhor, ainda que não seja, é uma prática da caridade, né? Pois é. Tem um detalhe também nessa questão que eu acho que é bom ressaltar, é que não é o fato de você ocupar esta ou aquela posição que também vai dizer assim, olha, você está impedido, como tem aquela passagem que fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, o problema não é a posição, é porque de fato, nos valores que a Terra, que nós aqui nutrimos, a pessoa que tem poder, que tem dinheiro, ela tem muitas facilidades. Então, é uma prova das mais difíceis para a pessoa combater o orgulho, porque são tantas facilidades que o mundo oferece para aquela pessoa, né, que é muito difícil ela se conter. Mas ao mesmo tempo que você encontra pessoas com bastante poder, né, com recursos, mas que têm tem uma atitude humanitária, né, como o Lady Di, por exemplo, né, eu acho que talvez tenha sido o exemplo mais próximo nosso, mas também você encontra pessoas que sem recurso nenhum, mas que têm um orgulho tremendo, né? Então são espíritos que estão na sua jornada. Mais uma interação? Mais duas. Interação de Maria Oliveira. A leveza, pureza e grandeza espiritual de Jesus é que o fazia um rei, e sua majestade é reverenciada e reconhecida por todos, quer dizer, por quase todos. Mas tenho certeza, né, que um dia até aquelas pessoas mais embrutecidas, né, mais endurecidas, também vão receber as luzes, né, de Jesus, que alcança a todos. E a interação de Marina Ramos Lima. Caridade é doar-se com a atenção ao próximo. Exatamente. Como no Livro dos Espíritos, né? O que é a caridade, como entendia Jesus? A caridade envolve o perdão, a caridade envolve a paciência, a indulgência para benevolência para com todos. E benevolência para com todos. Então, pode ver que o conceito da caridade é algo muito moral, algo muito espiritual. Há também a caridade material, mas a caridade no seu sentido mais amplo é esse sentido, né, de doar-se, de fazer ao outro o que a gente gostaria, né, de estar recebendo. Essa definição, acho que ela usa a palavra atenção, é? É, atenção. Atenção. Eu achei muito profundo isso aí, apesar de uma frase simples, né? Porque quando a gente presta atenção no outro, é que a gente pode perceber do que ele necessita efetivamente. Quem é muito boa nisso é a mãe de bebê, né? A mãe dos bebezinhos. O bebê chora, ninguém sabe o que está chorando. Os papais também, né? Os papais também. Mas assim, olha, o bebê chora, a mãe vai, examina, será que é coceira? Será que é isso? Aí vai e presta a vida para poder ver qual é a real necessidade, né? E às vezes esse outro que cruza o nosso caminho, ele está gritando, pedindo ajuda e nem ele mesmo sabe o que ele está precisando, né? Ele não consegue perceber, às vezes é uma angústia, uma insatisfação que se expressa na forma de violência, enfim, e nem ele sabe o que ele está precisando. É preciso que alguém realmente preste atenção nele. Primeiro para ajudar a descobrir o que ele precisa, depois para tentar minimizar aquela necessidade, né? Se ela coloca também a questão de doar-se, né?
Eu acho que se você não prestar atenção no outro, você não está se doando, né? Porque doar-se, prestar atenção é você esquecer o seu tempo e estar no tempo do outro, né? Você dizer assim, olha, esse meu tempo agora é teu, né? Porque o que me interessa nesse momento agora é você, né? Aquele a quem você quer ajudar, até uma questão, às vezes até presunçosa, mas a quem você vai ali compartilhar momentos. Porque para quem já participou de visitas a hospitais, visita a leprosários, né? Nós, quando iniciamos esses trabalhos, a gente vai com uma ideia de que a gente vai levar auxílio. E quando na verdade quando você faz, você vê que o grande auxiliar foi você mesmo, né? É engraçado isso, porque as necessidades são diferentes. Às vezes aquela pessoa tem uma necessidade material, mas e as nossas necessidades? Né? Muitas vezes a necessidade é da interação, de você estar junto com pessoas que passam uma necessidade diferente da sua, para que você perceba que aquilo que você julgava que era necessidade, não é tão necessário assim para você. Ou seja, pararam de reclamar, né, de nos lamentar, né, vendo que basta você olhar para baixo para você ver pessoas numa situação muito, mas muito pior do que a sua situação. A gente, voltando um pouco mais para o conteúdo aqui da Uma Realeza Terrestre, né? Eu reflito muito sobre a situação atual dos espíritas, que a realeza, né, como a gente vinha começando, tem a ver com poder, com a posse, mas tem a ver também com o conhecimento, né? O espírita, ele tem posse de um conhecimento muito valioso, mas se esse conhecimento não é aplicado para uma reforma íntima, né, vai acontecer com o espírita no momento do desencarne o que aconteceu com a Rainha de França no momento do desencarne dela, né? Vai ser uma grande surpresa, bem desagradável, porque isso aqui é uma fonte maravilhosa de conhecimento. Esse livro, Os Demais da Codificação, muitos outros romances, né? A gente tem nas mãos um poder imenso e a gente muitas vezes não se vale desse poder todo, né? A gente lê a mensagem, a gente imediatamente lembra do vizinho, da mãe, do irmão, né? Poxa, como era bom que minha mãe estivesse aqui vendo esse evangelho, né? Mas tenha certeza, se você que está assistindo o evangelho, que tinha que ver essa mensagem era você e não sua mãe, né? E se estamos nós aqui nessa mesa hoje, é porque muito provavelmente a gente necessitava bastante dessa lição no dia de hoje, né? Sem dúvida. E é muito importante a gente discutir sobre a construção, né, a reforma íntima. O que seria, né, para vocês, o que é o reino dos céus? Como vocês consideram o reino dos céus? É uma imagem assim de muita paz, de muita harmonia, né? E não é algo, não é um lugar, não é algo exterior, né? Como você estava falando, é algo dentro da gente. É que nem o céu e o inferno não são lugares, são estados de consciência. O reino do céu seria a ausência de qualquer tipo de conflito, né? Interiormente falando, qualquer tipo de angústia, de sofrimento, né? É a paz, efetivamente, mas uma paz laboriosa, né? Uma paz que está sempre em ação, sempre em busca de ajudar o outro, né? O próximo, alguém que necessite mais, né? Então isso é o reino dos céus. Eu lendo essa mensagem aqui que a Regina fala sobre a questão de que a pergunta vai ser não o que fostes, nem o que ocupastes, né? Mas o que fizestes, quantas lágrimas enxugastes. A gente lembra daquela passagem que Divaldo pergunta a Bezerra de Menezes o que é a felicidade, né? E Dr. Bezerra relata para ele exatamente o momento que ele desencarnou e que ele foi acordado por Celina, se não me engano, Celina, a mensageira de Maria Santíssima, que o acordou dizendo: Bezerra, né? Maria Santíssima mandou aqui para eu lhe avisar que você já está do nosso lado,
E Bezerra disse que começou a ver várias pessoas, amigos que chegavam, mas ele ouvia um barulho de gente, né, intenso, aquele murmúrio aí. Disse, que barulho é esse? Ela disse assim, vem aqui comigo. E ela o ajudou, ele ainda meio cambaleante, foi até uma sacada e estava repleto de espíritos ali, né? Todos eles assim, felizes pela chegada de Bezerra. E ele falou assim, mas eu não é quem são, não reconheço, né? E aí disse, olha, esses foram aqueles que você enxugou as lágrimas, né? São aqueles que você ajudou, sem perguntar quem era, o que era, ajudou, né? E aí ele fala para Edivaldo, essa é a felicidade, né? É você ser reconhecido pelo bem que você faz. É uma coisa, mas não é de fora para dentro, né? É de dentro da pessoa, né? Pelo bem, fez o bem pelo bem, né? Essa é a grande recompensa. Você tem falado na passagem anterior, quando a gente falou daquela questão da matéria, né? Que a matéria não era culpada, e você salientou muito bem a questão da relação, né? Eu proponho essa reflexão, porque tem a ver com essa passagem também. A gente poderia ser rainha, poderia ser rei, chefe, líder, né? Ter muito dinheiro, ter muito conhecimento. O problema não está nas coisas, né? Sim. Mas na relação que a gente estabelece com essas coisas. Porque a gente ainda está na matéria. A gente ainda está encarnado. A gente precisa desse recurso. A riqueza, ela tem uma função de desenvolvimento dos mundos, né? A riqueza ela é importante, o conhecimento é importante. E sempre vai ser preciso alguém que lidere. Até nas comunidades espirituais mais elevadas, alguém exercita esse papel de liderança para que a ordem seja estabelecida, né? Isso não é um problema, não deveria ser, né? Mas a relação que a gente estabelece com as coisas, é isso que a gente precisa mudar. E aí por isso é que a gente percebe como a dimensão é cada vez mais íntima. Se o outro faz algo que me machuca, o problema não é o outro, o problema é o meu orgulho. Quando a gente fala da matéria, a gente é levado a pensar muito na questão assim, essa mesa, essa cadeira, né? Esse objeto. Não é só isso. Mesmo eu desencarnado, na minha condição atual, eu tenho todos esses vínculos, que é a questão, por exemplo, como foi citado André Luiz, né? Que ele passou, o que ele passou quando viu que a esposa estava casada, estava com um novo relacionamento. Aquele sentimento de posse, né, do amor, como se o amor pudesse ter uma exclusividade, né? Que aí logo ele começou pelo pensamento a cair numa região umbralina. Então, nós estamos encarnados e encarnados no nosso planeta, muito vinculados aos sentimentos materiais, né? Não é só a questão do ter, mas quando eu sinto ciúme de alguém, quando eu sinto inveja, tudo isso tem o vínculo material, né? É isso que precisa ir se desapegando, aí vai se espiritualizando e vai deixando de ter aquela importância que nós dávamos antes. Esse é o exercício, né? Isso não se acaba, evidentemente, de uma outra. O importante é a gente, nesta encarnação, com o conhecimento da doutrina espírita, nos esforçarmos para a gente, pelo menos, sair desta encarnação, pelo menos um pouquinho mais desapegado do que quando aqui a gente chegou. Bom, então, agora eu peço que vocês, né, façam suas últimas considerações a respeito do tema. Vou fechar a minha reflexão como a rainha de França fechou a dela, né? A gente não deve criticar essas pessoas que ainda estão arraigadas à matéria, né? Mas lembrar sempre do recurso da prece, inclusive para nós mesmos, né? Pedindo a assistência espiritual para que a gente consiga, né, compreender e enxergar melhor a realidade das coisas, né? E pedir por aqueles que ainda estão precisando desse auxílio, né? É verdade. Eu lembro de eu acho que foi o Gugu Liberato, que certa vez perguntou a Chico Xavier, Chico
com tantas dores, tantas enfermidades, e ele perguntou a Chico se Chico era feliz, né? E Chico disse: meu filho, eu sou muito feliz, eu como 3 vezes ao dia. E eu fiquei pensando nessas questões que Chico colocou, e eu fiquei imaginando assim: poxa, para Chico o essencial eram as refeições para poder manter o corpo físico, né, que ele estava nessa existência se manifestando através daquele corpo. Ou seja, nada mais material para ele importava, só realmente o cuidado para que mantivesse o corpo para as atividades que ele tinha que fazer de levar o bem ao próximo, né? Então, quando eu faço a reflexão, eu vejo o quanto eu ainda sou, quanto eu quero, quanto apego eu tenho ainda às questões materiais. Então, a rainha de França sou eu, somos a grande maioria de nós está nesse contexto, né? É quando a gente verifica uma empregada doméstica que, por exemplo, não pode subir no elevador social de um prédio. Isso, apesar de ser proibido por lei, mas é uma coisa que é corrente demais, porque as pessoas acham que ela é uma pessoa menor pela condição social, pela condição cultural, né, de escolarização. Então a gente continua praticando, só que num agravante, que talvez a rainha de França, pelo poder que ela representava, ela tinha muito mais achava que ela podia realmente, né? Então ela tinha uma condição menos, dizer assim, pior, uma condição pior para ela em relação a como lidar com o mundo, como lidar com o poder, né? A gente, como o Carol falou, só um negocinho de nada, se formou, fez um mestrado, um doutorado, já acha que sabe, está acima de tudo e de todos. E cabe sempre a pergunta, né? Se a gente tivesse a possibilidade de ser rainha de França, será que faríamos diferente? Oh, meu Deus. É verdade. Talvez pior. E a minha reflexão é que a gente pense, né? Quantos recursos a providência divina investiu na gente para que a gente melhore, né? Para que a gente progrida. E será que a gente está cultivando, né, os valores espirituais, aqueles que não acabam, né, com o fim da nossa vida física? Será que eu estou, né, cultivando a amizade, o carinho para com a família? Será que eu estou cultivando a gratidão a Deus? Será que eu estou cultivando a atenção, né, com os meus semelhantes? Tem tanta gente ao nosso redor sofrendo. Eu tenho certeza, né, que todos nós conhecemos alguém que está precisando do nosso consolo, está precisando da nossa palavra, e que a gente pode sim ajudar através da nossa palavra, através das nossas orações. Então, esse é o meu desejo, né, para todos vocês. Vamos para... temos mais um comunicado. Domingo, às 18 horas, teremos o programa Espírita Semear na FM 100.5 de Santa Rita, aqui na Grande João Pessoa. O programa também será transmitido pela internet no canal 5 da Rádio Amigo Espírita, ao vivo. Então convidamos todos vocês, né, para esse domingo, às 18 horas, vai ser o primeiro programa, um projeto muito bonito de divulgação da doutrina espírita, né? Vamos assistir, vamos interagir, vamos participar. E pedimos agora que Paulo Iocanã, né, faça a nossa prece de encerramento. Vamos orar. Querido amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade do trabalho, do estudo, da reflexão, da conversação fraterna e edificante. Que possamos, Senhor, refletir sobre tudo que lemos e discutimos hoje à noite, especialmente fazendo uma autoanálise de como é o nosso comportamento perante o nosso semelhante, especialmente aqueles que julgamos
de uma condição inferior, que possamos reavaliar os nossos valores, nutrir efetivamente os valores verdadeiros, que são os espirituais, para que não tenhamos surpresas nem desencantos, que possamos voltar aos nossos lares, ter uma noite de descanso, uma noite de sono reparador, e que possamos continuar, Senhor, com a Tua mensagem e, acima de tudo, nos esforçando pela reforma íntima. Obrigado mais uma vez, e com a Tua permissão, daremos então este Evangelho por encerrado em Tua santa e divina paz. Que assim seja. Então, muito obrigada, meus amigos, pela presença. Agradeço. Obrigada também, né, a cada um que está assistindo aí do outro lado. Obrigada pelos comentários, né, pela audiência. É tão bom estudar em grupo, né? Cada um vem com sua contribuição seu ponto de vista, e isso enriquece tanto. E o Evangelho é sempre uma luz que a gente acende na nossa vida. Obrigada também a Neto, que está nos ajudando, está interagindo. E uma boa noite para todos vocês, né? Vamos tomar a nossa água fluidificada. Obrigada. Saúde e paz para todos.